Continuando então, após a prova aí, nossa disciplina aí de experimentação florestal, a gente vai começar agora a unidade 5, que são procedimentos para comparações múltiplas. O que são esses procedimentos? Quando a gente fez a ANOVA lá do DIC, a gente podia ter duas opções, ou rejeitava a hipótese H0 ou não rejeitava a hipótese H0. Lembra que quando rejeitou a hipótese H0, a conclusão era: existe pelo menos um contraste entre as médias do tratamento estatisticamente diferente de zero. Ou seja, existe pelo menos uma média que difere ou não. Lembra, naquele momento eu disse que não precisava se preocupar, que a gente encerraria a disciplina ali. Mas, a partir de agora, a gente vai descobrir técnicas para a gente descobrir qual média, ou seja, qual tratamento difere dos demais. E nisso a gente enquadra as comparações múltiplas, tá? Os testes. Nós vamos ver 4 testes nas disciplinas. Para facilitar depois para alguém ver, se alguém ficar perdido, eu vou gravar cada teste separado. Então eu vou fazer vídeos mais curtos de cada tipo de teste. Para vocês, lembrando que cada teste é aplicado para qualquer delineamento e qualquer ensaio fatorial. Então, meio que esse é um capítulo que vocês vão ter que entender para usar para frente durante todo o curso. Tá? Menos em regressão, que a gente não vai usar, mas parece que a gente vai usar em todos os outros unidades, em todos os outros tipos de experimentos. Então, primeiro, a gente sempre vai ter uma análise de variância para um DIC, para um DBC, que é a aula da semana que vem, DQL, fatorial. E a partir do resultado dessa nova, né, dessa análise de variância para um determinado experimento, a gente vai então decidir ou não se a gente vai usar ou não um teste de comparação múltipla. Então, se o f da análise de variância for não significativo, ou seja, você não rejeitar H0, não é necessário você aplicar nenhum teste, porque lá já diz que todos os possíveis contrastes entre as médias dos tratamentos são estatisticamente nulos. Então, não é necessário você aplicar nenhum teste de comparação. Diferente se o f for significativo, onde existe pelo menos um contraste entre as médias de tratamento estatisticamente diferente de zero. Por isso, quando a gente tem um exercício, ele sempre vai dizer assim: quero que vocês tinham lá na unidade 1, que eu não tinha alterado ainda, depois que eu decidi mexer nesse contexto de dar essa parte separada. Lembra que dizia lá, usar teste de Tucker e usar teste de Duncan se necessário, porque você só vai saber se é necessário ou não após realizar a análise de variância. Tá? Então não tem como você saber antes. Então, o f deu significativo, obrigatoriamente eu tenho que fazer um teste de comparação múltipla. Nesse momento, um teste de comparação múltipla. Tá? Mas você pode aplicar também técnicas de regressão. Mas aí lá na unidade de regressão eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Então a gente tem essas duas nuances aí. Deu não significativo, não aplica teste de comparação múltipla. Lembrando que o único detalhe aqui é assim, na prova, como tem gente que faz ou não o exercício e eu preciso saber se a pessoa não quis fazer ou se ela não sabia fazer, vocês precisam escrever, quando der não significativo, que não é necessário aplicar o teste de Tukey ou Duncan ou Newman-Kills ou Dunnett, que são os testes que a gente vai ver hoje. Tá? Então, os procedimentos de comparações múltiplas, eles vão visar identificar que contraste ou quais contrastes, pode ser mais de um, para podermos, por consequência, identificarmos qual ou quais níveis do fator em estudo que apresentou maior média ou menor média, dependendo do que você está avaliando. Isso sempre vai depender. Isso sempre vai depender Isso sempre vai depender do que você está avaliando. Pode ser maior média, pode ser menor média. Isso vai depender muito do que você está avaliando. E isso é o importante. É isso que você quer fazer para você identificar qual método de germinação é melhor, qual tipo de adubo é melhor,
qual máquina é melhor, tá? Ou qual tipo de pesticida deixa ter uma menor quantidade de doença espalhada na planta. Então você avalia dependendo de várias coisas, tá? Todos os testes de comparações múltiplas, eles avaliam uma diferença mínima significativa, que é chamada DMS. Isso é muito importante, tá? Talvez fique um pouco confuso aqui agora, mas quando eu mostrar o exemplo na prática, vocês vão entender que não é complicado. É o seguinte, a DMS, ela representa o menor valor que a estimativa de um contraste deve apresentar para que se possa considerá-lo como significativo. O que é um contraste? Um contraste é você diminuir uma média da outra. Este valor que você diminui de uma média para outra que a gente chama de contraste. Tá? Sempre isso. É uma relação entre uma ou mais médias. Mas sempre é uma subtração de uma média com outra ou de uma média com duas. Sempre isso é um contraste. Na disciplina, a gente só vai trabalhar com contraste simples, que é uma média menos a outra. Então, você vai ter esse contraste aí. E você vai calcular a DMS. A DMS sempre é calculada. Todos os testes, eles vão ter uma DMS. Se o valor que você diminuiu de uma média da outra for maior do que essa DMS que você calculou no teste, você vai rejeitar a hipótese do teste. Quando for menor, você não vai rejeitar. É da mesma forma. Por exemplo, para um contraste entre duas médias, ou seja, a subtração de uma média com outra, sempre em módulo, tá? Isso não tem problema se você usar a média maior e a menor, menor menos a maior, isso não importa porque é sempre em módulo. A DMS representa qual é o menor valor que tem que ser detectado entre as suas estimativas para que você possa concluir que os dois tratamentos produzem efeitos significativamente diferentes, ou seja, que um difere do outro, tá? Então, todos vão calcular. Claro que o método de calcular a DMS é diferente de cada um dos métodos. Porém, sempre a gente vai adotar essa mesma regra para todos. Se o contraste que você calculou, ou seja, a subtração de uma média com a outra em módulo, for maior do que essa DMS, você diz que há diferença entre eles. Senão, você diz que não há diferença entre eles. Tá? O primeiro teste... e o rigor do teste. Como que a gente diz que um teste é mais conservador do que o outro? Na estatística, dizemos que um teste é mais conservador que o outro quando a DMS dele é maior, ou seja, ele tende a conservar a hipótese de nulidade, ou seja, ele vai dificultar haver diferença entre as médias, porque quanto maior a DMS, maior vai ter que ser a diferença entre as médias para que uma seja diferente da outra. Tá? Então, quanto maior a DMS, mais difícil torna-se rejeitar a hipótese de nulidade. Essa é uma observação que eu sempre faço para as pessoas não confundirem. O que a gente vai ver aqui agora, a gente vai usar para DIC, tá? Então, você já coloque na mente, na próxima avaliação, com certeza vai cair DIC de novo. Não vai cair a unidade 3, nem a unidade 2, nem a unidade 1, mas a unidade 4, que é DIC, ela vai cair. Então, né, para a próxima avaliação já é DIC, DBC, DQL e os testes de comparações múltiplas. Tá? Então, os procedimentos agora descritos valem para todos os delineamentos e ensaios que serão estudados no decorrer do curso. Tá? Todos. Então, não adianta você fugir. Sempre a gente vai estudar. O primeiro teste que a gente vai ver aqui nessa aula inicial é o teste Tukey. O teste de Tukey é o mais rigoroso e o mais utilizado. Tá? Ele é o mais rigoroso de todos os testes que a gente vai ver aqui na disciplina. Existem testes mais rigorosos que ele. Mas o teste de Tukey, se você fizer qualquer artigo, qualquer trabalho, e mandar para uma revista internacional, uma revista mais, eles vão aceitar porque é um teste bem rigoroso. Tá? Então, o teste de Tukey é utilizado para comparar a totalidade dos contrastes entre duas médias. Então, você tem o contraste, está vendo que eu mostrei? Contraste, que é uma média menos a outra. Tá? Então, esse teste baseia-se na diferença mínima significativa DMS representada por delta. Então, aqui, a DMS vai representar por delta. E o delta vai ser o Q raiz de meio de V da estimativa da variância da estimativa do contraste. A estimativa da variância da estimativa do contraste é o quadrado médio do resíduo. Então, obrigatoriamente, você tem que ter feito a nova antes.
tá? De 1 sobre RI mais 1 sobre RJ. Esse RI e esse RJ representa a média de cada um dos tratamentos. Como a gente vai utilizar aqui na disciplina? Sempre experimentos balanceados, ou seja, que tenham o mesmo número de médias entre todos os tratamentos, esse R sempre vai ser igual. Mas você tem que tomar cuidado que quando as médias entre os tratamentos são diferentes entre si, como ocorre no DIC, esses R's podem modificar. Tá? Então, o Q é um Q-alfa IN2, ou seja, é o valor tabelado da amplitude estandardizada que é obtida em função do nível alfa, do número de níveis do fator em estudo, ou seja, do número de tratamento, se for um DIC, um DBC, um DQL, e do número de grau de liberdade do resíduo, do N2. Tá? E é uma tabela que a gente vai utilizar, que é uma tabela de Tukey. Tá? Então vocês vão ter mais 3 tabelas aqui hoje e aí a gente encerra as tabelas do curso. Então você vai ter tabela de Tukey, tabela de Duncan, tá? E a tabela de Dunnett. Tá? VC é a estimativa da variância da estimativa do contraste, tá? que é representado então pelo quadrado médio do resíduo, e RI e RJ são as repetições das médias avaliadas. Tá? Vou mostrar para vocês. Para a realização, você vai enunciar uma hipótese. Se é um teste, tem uma hipótese, não tem jeito. Então a hipótese é H0, MI é igual a MJ, MI é diferente de MJ para I diferente de J. Obtenção das estimativas do contraste, que é diminuir uma média da outra, sempre disse isso aqui para você. Calcular o delta, concluir a respeito do nível de significância e, se o módulo do contraste for maior ou igual a alfa, rejeita-se H0. Caso contrário, não rejeita H0. Tá? Nesse caso, indicar as médias por uma letra. Vou mostrar um exemplo para vocês agora que fica mais fácil. Exemplo 1, então, da unidade 4. Lembra que a gente fez todo o exemplo, não vou fazer de novo, vocês, quem porventura não viu, mas acho que todo mundo viu por causa da prova, vocês revejam o vídeo que tem a resolução desse aqui. Utilizando o nível de significância de 5, para comparar a produtividade de 4 variedades de Pequim, o engenheiro florestal tomou 20 parcelas similares, distribuiu inteiramente ao acaso cada uma das 4 variedades em 5 parcelas. A partir dos dados experimentais fornecidos abaixo, é possível concluir que existe diferença significativa entre as variedades com relação à produtividade, utilizando o nível de significância de 5%. Realizar o teste de Tukey e o teste de Duncan, se necessário. Então, sempre vai estar escrito aí, se necessário. Não tem jeito. Tá? Aí a gente fez o teste de homogeneidade e o teste de normalidade. A gente já fez o teste de normalidade e viu que deu certo, fez o teste de homogeneidade e viu que deu certo. Fez a nova aqui, né? Já é uma nova completinha, não tem toda a resolução, a gente rejeitou a hipótese e a gente disse que, então tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Disse o quê? Que existe pelo menos um contraste, ok? E se a gente disse isso, a gente precisa descobrir quem é. E para isso a gente vai aplicar um dos testes de comparações múltiplas. O primeiro que eu vou mostrar para vocês e o mais usado é o teste de Tukey. Beleza? Então tá aqui. Vou mostrar para vocês como que a gente faz o teste de Tukey. Vou só apagar aqui primeiro. Vamos aqui. É o seguinte. O teste se baseia no seguinte. Tá? Então você tem MI igual a MJ, MI diferente de MJ. E aí você vai calcular o delta. Como que eu calculo o delta? Eu tenho aqui, ó, Q de 0,05, porque é 5%. Quantas médias eu tenho aqui? Eu tenho 4. Tá? Grau de liberdade do resíduo, tá aqui, meio
de 8 e 15, que é o quadrado médio do resíduo, 1/5 e 1/5. Por quê? Cada uma dessas 4 médias, qualquer uma veio de 5 repetições. Como que eu sei isso? É só você pegar o total e ver quantos valores você usou para gerar essa média. Todos geraram 5. Então não tem problema nenhum. Qualquer comparação que eu fizer aqui, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 5. Aí continuando o cálculo, eu vou lá na tabela de Tukey, tá? E procuro aqui, 4 e 16. Cadê a tabela? A tabela está aqui, ó. Deixa eu só, para eu não fechar aqui esse aplicativozinho aqui, eu vou só concluir aqui, eu mostro para vocês a tabela. Então você vai lá na tabela e olha, 4, 16. E aí vai dar 405. Aqui eu só somei 1/5 mais 1/5, 2/5. Cortei esse 2 com esse 2 aqui, ó. Cortei esse 2 com esse 2. Sobrou quem? 8 e 15 por 5. Então o delta é 405, raiz de 8 e 15 por 5. Deu 5 e 17. Seguinte agora. Essas médias aqui, elas obrigatoriamente têm que estar em ordem decrescente. Tá? Então, da maior para menor. Isso vai te facilitar muito a fazer o cálculo. Então, eu aconselho sempre você colocar. Então, fez a hipótese. Colocou as médias, né? Essa não tem opção, qualquer uma que você quiser na frente. Colocou as médias em ordem decrescente. Calculou o delta, você vai fazer o teste. O teste se baseia no seguinte. Você tem aqui, ó. Você vai marcar essa média, ok? E vai colocar uma letra aqui na frente. Letra A. Tá? Letra A. Aí, você vai pegar 30,2 e diminuir de 27,2, que vai dar 3. 3 é menor que 5,17. Quando o valor calculado é menor que o valor tabelado, a gente não rejeita H0. Se a gente não rejeita H0, o que, que diz H0? Que uma é igual a outra, né? Que uma aqui é igual a outra, tá? Como uma é igual a outra, eu tenho que manter a de baixo com a mesma letra, ok? Mantenha de baixo com a mesma letra. Aí eu continuo fazendo. 30,2 menos 26 vai dar 4,2. 4,2 é menor que 5,17. Se é menor, eu continuo com a mesma letra, porque ó, menor não rejeita H0, não rejeita H0, igualdade. Então eu venho aqui e coloco a mesma letra. Muito bem. Quando eu fizer agora 30,2 e 19,2, vai dar 11. E 11 é maior que 5,17. O calculado maior que o tabelado, eu rejeito H0. Então, uma média desse vai ser diferente dessa média aqui. Então, rejeitou H0, eu mudo de letra, ok? Mudo de letra e mudo de média, tá? Então, vou colocar aqui, mudei aqui a letra, mudei aqui a média, tá? E mudei a letra. Aqui, então, vai ser B. Posso encerrar aqui. Por quê?
O B pode ser igual a A. O D não é igual a A. Mas o B pode ser igual a A. Então, eu tenho que continuar fazendo. B menos o A, 27,2 menos 19,2 vai dar 8. E 8 é maior que 5,17. Calculado maior que tabelado, rejeita H0. Eu já não mudei de letra, então não preciso mudar de novo. Nesse caso agora eu só mudo de média. Mudei de média. 26 menos 19,2 vai dar acima de 5,17. Tá? Se deu maior, eu rejeito. Já não mudei de letra? Mudei. E aí eu mudaria de média. Mudaria para a média A. Só que o que acontece? Para eu ter um contraste, eu preciso ter duas médias. Lembra que o contraste é sempre a subtração de pelo menos uma média com a outra. Então eu preciso ter dois. Como eu cheguei no momento que só tem um, então aí encerra o exercício. E isso aqui é o resultado do Tukey. E aí eu vou dizer que as médias seguidas por uma mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. E se nessa aventura aqui eles me falassem assim, qual variedade de PQ você recomenda para produção? Tanto faz, estatisticamente, a D, a B e a C. Aí o que você tem que avaliar nesse caso? Aí não são coisas da estatística, você tem que avaliar, vamos supor, que da produção D para B, o custo seja tipo 200 vezes maior você produzir a D do que a B. Então talvez seja melhor você produzir, mesmo que a B não seja a quantidade tão boa quanto a D, seja melhor produzir a B. Então aí são outros fatores que daí o pesquisador, a pessoa, a empresa tem que avaliar. Mas estatisticamente, tanto faz a D, a B e a C, a única que você não deve produzir é a A, porque a A, o resultado dela é ruim. Tá? Então isso é o teste de Tukey. Vou dar uma repassada aqui, porque é um teste um pouquinho mais confuso. As pessoas têm um pouco mais de dificuldade, eu acho bem simples de fazer. Mas vamos aqui. Então você tem aqui o teste. Eu tinha esquecido de colocar aqui, você sempre tem que colocar, tá? Para I diferente de J. Então você tem a hipótese, você tem as médias ordenadas e você calcula o delta, tá? Então só vou mostrar aqui a tabela, tá vendo? É normal, ó. Número de médias, tá vendo aqui? E aqui número de grau de liberdade do resíduo. Juntou os dois, você acha do mesmo jeito como uma tabela do teste F. Então aqui o teste de Tukey. Então a gente tem aqui, ó, enunciou a hipótese, fez o valor calculado, fez aqui, colocou as médias em ordem decrescente. Então você vai fazer, ó, marcou a primeira média, média D. Então vai fazer D com B. D com B vai dar 3. 3 é menor que 5. Tá? Então a gente não rejeita. Então uma tem que ser igual a outra. Beleza. Como não mudou de letra, né? Não muda de média. Como não rejeitou, então continua a mesma média. MD menos MC. Deu 4,2, que também é menor. E aí, calculado menor que tabelado, não rejeita, igualdade entre elas. Quando eu fiz D com A, aí deu maior, porque deu 11, 11 é maior que 5,17. Então, esse é diferente desse. Eu preciso, então, colocar aqui o B. Só que quem foi diferente? O D com A. E aí eu mudei de média, MB. Só que MB com MA poderia ser igual. E aí eu ter AAA, B, B, B. Tá? Ok? Mais. Aí a gente fez esse com esse, deu 8. E 8 é maior que 5,17. Então, continua rejeitando. Como eu já mudei de letra, não preciso mudar de letra de novo, eu só mudo de média. Então tá aqui, ó, mudei de média. Então eu fiz 26 menos 19,2, também deu maior. Tá? Dá 5,8, né? Dá maior do que 5,17. Então, eu já mudei de letra, eu só mudei de média. Como eu preciso ter duas médias para fazer um contraste, eu encerro então o
teste aí e apenas concluo. E se me pedirem alguma característica, que geralmente é comum pedir qual tratamento é melhor, qual tratamento é pior, essas coisas, aí você vai fazer baseado no que aconteceu aqui. Tá? Estatisticamente. Então, se perguntasse qual para você é melhor, estatisticamente, você diria D, B e C. E qual seria pior? O A. Tá? Então, essa parte aí eu vou encerrar o Tukey, tá? Eu vou fazer outro vídeo explicando cada um dos outros. Tá? Então, a gente se vê aí até o próximo teste, que é o teste de Duncan.